Bom dia. Não sei se eu consigo ficar muito tempo diante de uma câmera falando sozinho, mas como eu sou uma pessoa que, via de regra, desde pequeno falo muito sozinho, por diversas razões que talvez no momento oportuno eu possa explicá-las ou pontuá-las, porque todas as nossas razões do presente têm muito a ver na causalidade do passado, se assim pudéssemos dizer. Mas uma pergunta que eu gostaria de fazer para postar no vídeo em síntese é se poderia haver inteligência emocional. Nós temos ouvido falar sobre isso em alguns momentos, não é? E há muitos que fazem diferença entre o sentimento e as emoções. Ou seja, as emoções sempre malévolas, sempre ruins, enquanto os sentimentos talvez uma realidade mais racional, mas eu não sei se poderíamos praticar esse tipo de dualismo, né? Já que vivemos numa sociedade dualista, devido a Platão, devido ao cristianismo, não é verdade? Devido a René Descartes e outros caras que dualizaram, né, os aspectos da vida aqui. Mas uma das coisas que me causa mais impressão e me deixa assim pensante é sobre o filósofo Baruch Spinoza. Baruch Spinoza já pensava a realidade em termos de totalidade. Então jamais nós poderemos pensar a emoção como não sendo uma coisa. E eu costumo dizer que as coisas estão imbricadas e implicadas por outras coisas. Nós jamais conseguiremos dizer uma coisa sem outras coisas. Então eu acho que, logicamente, nós precisaremos saber dizer alguma coisa ou escolher o que dizer sobre essa coisa para, obviamente, podermos trazer alguma significância, algum significado para essa coisa enquanto entes aqui. Então, poderia haver uma inteligência emocional? Se há uma teoria que eu penso me ajudar e talvez ajudar você no que tange aos problemas emocionais, talvez seja a sequência emocional, que começou nas pesquisas sendo descoberta por Freud e depois por Melanie Klein. O que Melanie Klein desenvolveu para além de Freud? Porque Freud falou, ou colocou, ou descobriu que o ser humano realmente é um ser essencialmente de desejo, né? Nós somos seres essencialmente de vontade. E no que tange a realidade das emoções, isso se manifesta desde a nossa mais tenra idade, desde o nosso nascimento, quem sabe desde a nossa parte, vamos dizer assim, pré-histórica, no ventre materno da nossa mãe, sei lá. Então o que acontece? Quando bebês, nós, segundo essas teorias, queríamos nada menos do que tudo. Por isso nós esbravejamos, por isso numa certa fase da nossa infância nós batemos o pé, por isso nós fizemos birra. E muitas vezes o que acontece? Essa situação se manifesta na nossa vida adulta, porque jamais nós poderemos estabelecer assim uma igualdade entre a nossa idade cronológica e a nossa idade emocional. Então, se nós pudermos fazer uma separação sobre isso, logicamente a nossa idade emocional, segundo teorias, iria só até 3 anos de idade. Muitas vezes quando nós surtamos, quando nós batemos o pé, quando nós teimamos, quando nós xingamos, quando nós quebramos, isso
revela nada mais, nada menos do que a nossa idade emocional, quem sabe de 4 meses, 5 meses, 8 meses, porque dificilmente alguém poderia ter uma idade emocional, vamos dizer assim, tão madura assim, que não reagisse diante dessa sequência emocional. Porque, em síntese, o que seria a sequência emocional, já que eu sou um ser de desejo, e um ser de desejo pelo desejo? É que, se eu desejo, eu me frustro, porque jamais os meus desejos serão satisfeitos a contento, jamais serão satisfeitos totalmente. E a nossa realidade instintiva, essa vontade, não é? Essa necessidade jamais permanecerá conformada. Então, se eu desejo e me frustro, segue-se que eu, logicamente, odeio. Eu me enraiveço, eu tenho raiva, raiva de mim mesmo, raiva do objeto que me frustra, seja ele o outro, seja qualquer outra realidade inanimada. Então o que eu faço? Eu pego e destruo. Assim como a criança, o bebê pega e destrói. Segundo Melanie Klein, despedaça. Despedaça. Arrebenta a mãe. Mais radicalmente, morde os seios da sua mãe. E de certa maneira eu me identifico muito com isso, porque também eu sou um ser imbricado e implicado pela sequência emocional, né? Porque se eu desejo e não consigo, eu me frustro. Se eu me frustro por uma razão ou por outra, eu me odeio. Se eu me odeio, eu me implodo, né? Eu adoeço. Porque a destruição que se segue ao ódio, né? O destroçamento, o quebra-tudo, segundo a tradição grega, não implica que uma realidade tão somente fora de nós, mas também dentro de nós. Então, se eu destruo, eu me culpo. Não é verdade? E se eu me culpo, logicamente, o que vai acontecer? Eu vou tentar compensar. Vou tentar, de certa maneira, reconstruir. E o que ocorre via de regra é que os quefazeres das pessoas estão muito presos, ou muito presos, por essa situação última da sequência emocional, que é a da expiação, que é a da penitência. O que fazer que nós denominamos bondoso, misericordioso, ou quem sabe benévolo, mas eu queria dizer que isso é um mito. Porque, na verdade, quando nós estamos fazendo essas coisas, tentando uma reparação ou uma compensação, nós nada mais, nada menos estamos fazendo por nós mesmos, por puro egoísmo. Uma motivação, logicamente, centrada em nós mesmos, mas via de regra inconsciente. Então, quiçá, quem sabe, nós possamos trazer essa coisa para o consciente. Porque a análise ou a autoanálise que possivelmente nós possamos fazer implica em que alguém nos ajude nessa, vamos dizer assim, passagem, não é verdade? Nessa travessia. Mas, na verdade, nós mesmos é que teremos que fazer essa travessia. Ninguém poderá fazer por nós. Quem nos analisasse ou quem nos analise, logicamente, é simplesmente um mediador. Quem sabe, alguém que no máximo possa nos levar pela mão até o outro lado dessa ponte necessária de ser atravessada no que se refere à nossa vida emocional. A sociedade que nós vivemos nos adoece, nos distancia de nós mesmos, mas jamais pensemos que nessa distância de nós mesmos nós não seremos atingidos ou acometidos por aquelas doenças que são chamadas hoje de doenças ou enfermidades psicossomáticas, que nada mais são do que a mecânica
natural do nosso aparelho físico e mental. Porque não pensemos que nós estamos sob o controle dessas coisas, né? Tanto o nosso aparelho físico como o nosso aparelho mental são independentes e interdependentes nessa reação. Até o próximo vídeo. Vamos bater um papo sobre essa coisa da inteligência emocional. Logicamente sem pensar que haja uma saúde emocional, porque obviamente nós somos seres conflitivos, minimamente neuróticos. Falou!